Estão aplaudindo Jesus bem forte. A Ele todo louvor, honra e glória. Eu sou Márcio Fatioli, pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui em Bauru, São Paulo, na rua Cussi Júnior, número 325. E você que nos acompanha é sempre bem-vindo nesta programação. Lembrando também que aos domingos, 8 horas da manhã, nós temos o Santo Jejum da Vitória e estamos na corrente da Árvore da Vida. Inclusive, você vai ver imagens aí no seu vídeo desta árvore maravilhosa, o qual tem centenas de promessas da palavra do Senhor e estão sendo entregues ao nosso povo. E na quarta-feira nós estamos na campanha da figueira, onde Jesus determinou que de certa árvore ninguém mais comesse fruto, e aquela árvore secou-se desde as raízes. Nós estamos trazendo os nossos problemas nesta pequena folhinha, amaldiçoando esses problemas, reprovando esses problemas, e assim como a figueira secou, os seus problemas também hão de secar. Domingo é promessa, você recebe a folhinha verde com a palavra. Na quarta-feira é amaldiçoando os problemas e repreendendo o mal. Quarta-feira é 9 da manhã, domingo 8 da manhã no Santo Jejum. Vamos para o livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Gálatas vem antes de Efésios, uma das cartas do apóstolo São Paulo ao povo da Galácia, neste caso, né? Gálatas 1, 6. Nós vemos o comportamento de algumas pessoas, de algumas igrejas, de alguns entes, e a gente acha que é novidade, não é? Nossa, como é que pode? Uma pessoa faz isso, outra faz aquilo. Como é que pode alguém ser tão vitorioso? Como é que pode o outro viver tanto sofrimento e tanto fracasso? Irmãos, a Bíblia é um livro milenar. A Bíblia começou a ser escrita 2000 anos, a 1700 anos pelo menos antes de Cristo. E ela retrata o ser humano do começo ao fim, porque ela começa em 1700 a.C., mas ela, por meio da profecia, nos fala sobre o Apocalipse, falando também não só do passado, mas do futuro. E se a gente perceber, ali tem o comportamento humano, ali tem o comportamento divino, ali tem, os defeitos do homem, as qualidades, os erros, os acertos, ali tem tudo. E se a gente prestar atenção na palavra e prestar atenção no que a gente vê ao nosso redor, a gente percebe que nada mudou. O homem não mudou, Deus não mudou, a igreja não mudou. Estamos vivendo a mesma coisa há milhares de anos. Como assim, pastor? Gente boa para todo lado, sim ou não? Tem bastante, mas gente ruim também é o que não falta, irmão. Nós vemos muita verdade em muitas coisas, mas também a mentira nunca acabou, né, gente? Sim ou não? Nós vemos gente se firmando, gente se desviando, gente sendo abençoada e gente sendo reprovada, igualzinho na Bíblia. Diga para quem está ao teu lado: nada mudou. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu para os crentes da igreja da Galácia, Gálatas 1, 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Você vê que Paulo, nesse momento, estava enfrentando dificuldades na igreja da Galácia. E por quê? Porque havia algumas pessoas que estavam esfriando na fé e desvirtuando a fé. De que maneira? Se levantando contra a autoridade dos apóstolos, criticando a maneira, o modo, a forma, alguns se esfriando, não sabendo nem porquê. Muitas vezes tem pessoas, irmãos, que elas tomam algumas atitudes e elas não sabem nem por que estão tomando. Elas vão porque os outros vão, elas deixam de ir porque alguém deixa de ir, e isso é horrível. Por quê? Porque quando você toma uma decisão sem entendimento, você pode até não saber o que está fazendo, mas as consequências elas vêm sobre a nossa vida, independente se a gente sabe ou não o que está fazendo. Talvez as nossas decisões
fundadas na carne, até às vezes por inspiração maligna, porque o diabo também entra, é só abrir brecha, o inimigo entra, e a gente não toma a devida cautela, e as consequências vêm. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque isso sempre aconteceu, isso sempre vai acontecer. Jesus, ele anuncia aos seus discípulos que morreria, e que seria inevitável para que a justiça e a obra de Deus se cumprisse, né? Que era a salvação dos homens. Só que chega na sexta-feira, ou próximo da sexta-feira, ele reforça o recado, dizendo: olha, amigos, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. O próprio Pedro já interrompe: Senhor, não faça esse mal consigo. O que foi que Jesus falou para ele? Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Você vê Pedro, que andou com ele tanto tempo, que ouviu tantas pregações, agora agindo como homem emocional, um incrédulo, como uma pessoa comum. O tempo passa, Jesus se entrega, morre. Vem a sexta-feira, o dia se transformou em trevas, ele vai ao Hades, né? Às 15 horas da tarde ele morre, desce ao Hades, tira a chave da morte da mão do diabo, passa o sábado, nada acontece, chega o domingo, ele ressuscita. Quantos dias passaram no calendário judaico? 3 dias. No nosso calendário isso não faz muito sentido, porque no terceiro dia ele ressuscitou. Como, pastor? Se ele morreu na sexta e ressuscitou no domingo, quantos dias passaram no nosso calendário? 2 dias. Se você se hospeda num hotel na sexta e sai no domingo, quantas diárias você paga? São 2. Então a Bíblia errou. Não, é que o calendário do judeu é diferente do nosso. O calendário nosso considera um dia quando você passa 24 horas, o decurso de 24 horas. Para o judeu, dia é quando o sol nasce e noite é quando ele desaparece. Então, por exemplo, o sol nasceu, o sol se pôs, foi um dia. O sol nasceu, o sol se pôs, 2 dias. Nasceu, se pôs 3 dias. Então nós temos a sexta, que o sol nasceu e se pôs, o sábado, que o sol nasceu e se pôs, e o domingo. Então para o judeu foi a que dia? Ao terceiro dia. Amém, gente? Inclusive a contagem deles é diferente. Nós consideramos a meia-noite o término de um dia. 11h59 termina um dia, meia-noite começa um novo dia. Para o judeu é quando aparece quando o sol aparece, é o primeiro dia. E a noite chega quando aparece a primeira estrela. Então eles não levam o relógio em consideração, eles levam o tempo. Quando o sol aparece é o dia, e quando a primeira estrela da noite aparece é noite. Aí sim eles consideram dessa maneira. Mas você vê que em 3 dias, que é um período muito curtinho, passa muito rápido, eles conseguiram fazer tanta coisa que você nem imagina. Pedro olhou para os apóstolos depois que Jesus morreu, falou assim: quer saber? Vou pescar. Gente, no primeiro dia, não esperou nada acontecer, já se precipitou. E Jesus tinha dito para ele: a partir de hoje você não é mais pescador de peixes, você é pescador de homens. Jesus morreu, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Voltar a pescar. Quando Jesus ressuscita, encontra ele pescando nu. Ele assusta, se lança no mar, aquele tumulto todo. Mas não foi só Pedro. Muita gente se afastou, muita gente desanimou, muita gente se esfriou. E quantos dias eles precisaram para isso? Só 3 dias. Passaram 3 anos de fé, experiência, milagre, proximidade com Cristo, aquela felicidade tremenda. Voltaram felizes, lembra? Jesus, pelo teu nome nós vimos o demônio cair como raio. Que maravilha! Jesus morreu, 3 dias acabou tudo. Acabou o amor, acabou a empolgação, acabou a fé. Parece até a gente, né? Mas é a gente mesmo. Nós somos assim. Está indo tudo bem, Deus é bom, Deus é na minha vida, Jesus, isso é maravilhoso, eu te amo, faz até coração. Começa as coisas darem errado. Ixi, melhor parar até na igreja. Esse negócio de Bíblia, não sei, bem que minha tia avisou, bem que fulano falou. Não, amigo, Deus está contigo o tempo inteiro. O chamado de Deus para a tua vida é no trono, é na fornalha. O chamado de Deus para a tua vida é andando sobre as águas ou afundando. De um modo ou de outro, Ele te chamou e Ele está com você. Mas às vezes o nosso coração nos engana. Olha o que aconteceu com esses 2 homens. Livro de Lucas,
capítulo 24, versículo 13. Claro que para eles a morte de Jesus foi um grande choque, não é? Porque eles estavam acostumados a ter o Cristo o tempo todo ao seu lado, com palavra de vida, palavra de fé, exortação quando preciso também. Então, a ausência do Senhor foi um choque muito grande. Só que era um transtorno que eles estavam vivendo totalmente programado, estava dentro do script, não foi nada de surpresa. Afinal, Jesus avisou várias vezes que morreria e que ressuscitaria ao terceiro dia. Você vê como parece a gente novamente? Quantas vezes nós ouvimos uma pregação e a gente até vibra com aquela mensagem, mas quando chega a hora de viver aquilo que a gente ouviu, a gente desiste. Nós murmuramos, reclamamos, não acreditamos, mas espera aí, a palavra revelou, a palavra avisou que você viveria aquilo, e na verdade a única garantia que o Senhor te deu é que estaria com você para sempre. Então em frente, viva, passe pelo que tiver que viver, não se esfrie, não abaixe a cabeça, o Senhor nunca te deixará. Diga aleluia, gente. Aqui no livro de Lucas 24, 13, Jesus morre na sexta, no sábado há um silêncio, nada acontece, e no domingo ele ressuscita. Só que a ressurreição, ela foi noticiada paulativamente, ela foi noticiada paulatinamente, ela foi noticiada de uma forma gradual. Jesus aparece para um, depois ele apareceu para outro, depois ele apareceu para uma multidão um pouco maior. Então nem todo mundo ficou sabendo da ressurreição no próprio domingo. Foi o tempo suficiente para esses dois saírem de Jerusalém e irem para Emaús. Olha o que diz o texto: e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era o quê? Emaús, versículo 14. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Para quê? Irmão, Jesus mandou eles ficarem em Jerusalém até que do alto eles fossem o quê? Revestidos. Não foi essa a ordem? Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Jesus morreu, quantos dias eles precisaram para desobedecer a ordem? 3 dias, ou 2 do nosso calendário. Só foi o Senhor se ausentar. 2 dias depois já saíram de Jerusalém e foram para Emaús. Por que saíram de Jerusalém e foram para Emaús? Jerusalém significa casa de pão. Emaús significa águas mornas. Os nomes na Bíblia, as nomenclaturas, elas têm muito significado, porque serviram para nós e servem como sinal, como exemplo, como mensagem. Na casa de pão não falta alimento, gente, para a alma, para o corpo, para o espírito. Ah, mas as águas mornas são muito mais agradáveis, sim ou não? Quem já nadou numa piscina de água quente? Hein, gente, é gostoso ou não é? Você entra ali, você fica até cozinhar lá dentro, parece um sapo na lagoa, é uma delícia. E vai, dizem até os médicos que não pode passar de 40 minutos, que a pressão sobe, a pressão baixa, mas a gente não está nem aí, só está preocupado em boiar. Eu amo estar dentro d'água. Eu dentro d'água peso negativamente, porque você boia, né? É assim ou não é? Por isso que eu entendo o hipopótamo. Quem mais que gosta de ficar dentro d'água? O gordo se sentir leve é a melhor coisa, a melhor sensação que tem no mundo. Só que as águas quentes, elas até matam. Você sabia? Ela baixa a tua pressão até zerar. Aqui nós vemos exatamente isso no texto. Eles saíram da casa do alimento, que era Jerusalém, e eles foram para as águas mornas. Eles não ficaram onde eles precisavam ficar, eles foram para onde eles queriam ir. É o que a gente faz o tempo inteiro. Não fazemos o que tem que ser feito, a gente faz o que a gente quer fazer. Agora chegou a época da declaração de imposto de renda. Quem aqui costuma fazer a sua própria declaração? Já começou a movimentar? Quem aqui precisa fazer e nem começou ainda? Levanta a mão. Tem gente que nem sabe do que eu estou falando. Você está tão lascado quanto os outros, porque é algo chato. Primeiro, ninguém gosta de pagar imposto. É claro, ninguém gosta de ser roubado. Segundo, é burocrático.
tem que levantar extrato de banco, comprovante de pagamento, informes de pagamento. É uma encheção de paciência. Ninguém gosta de fazer, mas tem que fazer. Se você não fizer, você vai ter sérios problemas lá na frente. Amigo, nós como seres humanos, a gente gosta das águas quentes. É verdade ou não? Meu pai e minhas irmãs chamando ele: pai, o senhor tem que ir ao médico fazer exames. Meu pai dizendo: para uma churrascaria ninguém me convida. Ninguém quer ir ao médico, nós queremos ir no churrasco. Ninguém quer estudar, nós queremos assistir série na Netflix. Quer dizer, a nossa carne, irmãos, ela é tinhosa, ela é manhosa. A carne gosta mesmo do que satisfaz a ela, não do que satisfaz o espírito, a mente, o cérebro, o coração. Não, ela gosta de ser satisfeita. Para aqueles homens, depois de perderem Jesus, o melhor, humanamente falando, era as águas quentes. O que é o melhor para você hoje? Depende. Para a sua carne ou para o seu espírito? Você fala: pastor, eu queria sumir. Sumir para onde? Pastor, se minha vida acabasse hoje, se você está com Jesus, realmente você vai estar no melhor lugar. Agora, se for sem Jesus, a coisa vai ficar pior do que já está. Pastor, eu queria era o divórcio, eu queria era a demissão, eu queria o desligamento, eu queria estar em outro lugar. Espera aí, é o que a sua carne quer ou é o que você está precisando fazer? Amigo, a nossa carne, ela nos destrói. Essa é a grande verdade. A nossa carne é o nosso corpo, é onde a gente mora. Nós somos um espírito, temos uma alma e moramos num corpo. Mas essa casa é perigosa. Ela tem que ser dominada, ela tem que ser controlada, ela tem que ser administrada, porque senão você não faz a lição de casa. Eles foram para águas quentes, buscando conforto, buscando alívio para o seu sofrimento, mas era um alívio momentâneo. Por quê? Olha o que diz o próximo texto: e iam falando entre si, ali mesmo onde eu estava, tudo aquilo que havia sucedido, comentando: puxa vida, Jesus morreu, você vê que coisa. Aí continua no versículo 15: e aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e o que, gente? Ia com eles, é claro. Ele já havia ressuscitado, ele estava vivo, porém eles ainda não sabiam dessa notícia. No versículo 16, à frente: mas os olhos deles estavam o quê? Como que fechados, para que não o conhecessem. Amigos, uma coisa é verdade: quando mais a gente precisa enxergar, é quando a gente menos enxerga. Quando a gente está diante de uma dificuldade, de uma necessidade, de um problema, parece que as soluções saem diante de nós. É verdade ou não? Eu vejo pelas peças do direito. Às vezes você começa a escrever alguma coisa, irmãos, e termina, corrige o português, está tudo correto. Você vai e protocola, pá! No outro dia você acorda e fala: puxa vida, eu tinha que ter incluído aquilo, eu tinha que ter falado isso, eu não falei. Qual é a técnica? É trabalhar uma semana naquele documento. Não tenha pressa para o protocolo, porque nem tudo você enxerga no primeiro dia, no primeiro momento. Então qual é o segredo? Vai remoendo aquilo. Escreve de novo, pensa, reflete, dorme, acorda. No outro dia você enxerga o que você não enxergava antes. Amigos, assim é na vida. Se você hoje está diante do maior problema da sua vida, te dou um conselho: não tente resolvê-lo hoje. Calma. Coloca a cabeça no lugar, o coração no lugar, porque geralmente sob pressão nós ficamos cegos. Outra coisa, espiritualmente não é diferente. Você fala: pastor, estou magoado, você fica cego, a mágoa cega. Pastor, estou chateado, a chateação cega. Pastor, eu estou indignado, a indignação cega. As maiores loucuras da Bíblia foram feitas por pessoas em momentos sensíveis da vida delas. Qual momento estamos vivendo? Você fala: pastor, eu tenho que resolver. Não, calma, você não vai resolver nada agora. Deixa a poeira baixar, deixa as coisas assentarem. Sabe por quê? Os olhos deles estavam fechados. Jesus estava do lado deles, ressuscitado, vivo, e eles não enxergavam Jesus. E por que não enxergavam? Porque saíram da comunhão, porque saíram de Jerusalém. Irmãos, essa comunhão que você tem é como esse fio que liga essa caixa.
Se nós desconectarmos esse fio, ela para de funcionar imediatamente. Enquanto você está ligado com Deus, a comunhão está perfeita. Você ouve a voz, você aceita o castigo, você entende o conselho, você acata, você sabe que Ele está contigo. Desconectou, pá, não sente mais nada, não ouve mais nada, não enxerga mais nada. Pastor, quem vive isso? Todos nós. Se nunca vivemos, estamos vivendo, e se não estamos vivendo, um dia viveremos. Porque quem nunca esteve chateado? Quem nunca se sentiu frustrado? Quem nunca se sentiu injustiçado? Então o segredo, irmãos, é não tomar decisões sob a ira, sob a insegurança, sobre o sentimento de injustiça, embaixo desses sentimentos, né? Ou abaixo desses sentimentos, porque você tem sérias chances de errar. Aqui eles estavam do lado de Jesus, eles não estavam percebendo. Jesus está do teu lado e talvez você não esteja percebendo. Ah, mas nessa luta eu estou sozinho, Deus me abandonou, eu não vou vencer. Não temas, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Diga graças a Deus, a sua vitória virá. Só não decida nada em momentos críticos. E eles estavam andando, Jesus estava ao lado. No próximo verso 17, e ele lhes disse: que palavras são essas que trocais caminhando? Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Ele provocou, porque a boca fala o que o coração está, e muitas vezes nós somos provocados. Muitas vezes o próprio Deus nos pergunta. Lembra do Ezequiel no vale de ossos secos? Vale de ossos sequíssimos. E o Senhor perguntou para Ezequiel: Ezequiel, poderão reviver esses ossos? O que o Senhor queria saber? Se de fato poderia ou não? Deus já tinha resposta. Ele queria saber o que estava no coração de quem? Do profeta. Ele queria saber aquilo que estava no íntimo daquele homem. Porque, pastor, mas Deus não sabe de tudo? Sabe. Mas existe uma pequena saleta no nosso coração que Ele não tem acesso. Como assim, pastor? Que loucura é essa? É a saleta do livre-arbítrio. É bem pequenininha essa saleta, mas não é Ele que diz sim ou não, e Ele nem pode participar. Ele pergunta e espera a resposta. Ele sabe de tudo, seus pensamentos, seus planos, seus projetos, seus propósitos. Ele sabe as nossas intenções profundamente, mas Ele não interfere nas nossas decisões. Por isso que toda vez que Jesus foi curar alguém, Ele perguntou à pessoa o quê? O que você quer que eu te faça? Ele sabia o que a pessoa queria? Sabia, mas ele tinha que esperar a manifestação de vontade dessa pessoa. Amigo, o seu livre-arbítrio não pode te atrapalhar. Muitas vezes a palavra vai colocar diante de você situações para que você expresse a sua vontade. É como o pecado. Ele aparece para o Caim e diz o que? Caim, o pecado jaz à porta, cabe a você dominá-lo. Deus fez o máximo que podia, que era avisá-lo, sim ou não? Mas o Senhor não podia controlar a sua decisão. O Senhor pôde avisá-lo, exortá-lo, falar com ele face a face, mas não podia controlar a sua decisão. Assim como não pôde com Caim, não pôde comigo, não pode contigo. Você fala: pastor, eu quero pecar, eu quero acabar com a minha vida, eu vou chorar por você, e o Senhor também, mas ninguém pode te impedir. A vida é sua, a administração é sua, o destino está nas tuas mãos. Ô pastor, mas o senhor pregou aqui há alguns dias que tem coisas que a gente não escolhe. Deus já determinou, está determinado e assim será. É verdade, mas existem tantas outras que nós escolhemos. E posso te dizer, aquilo que Deus escolheu para nós não traz sofrimento nenhum, não altera em nada a nossa felicidade. Agora aquilo que a gente escolhe, aí é perigoso. Por exemplo, Deus me chamou para pregar. Você tem dúvida disso ou não? Eu consigo pregar? Não estou dizendo que sou o melhor pregador do mundo, não é isso não. Eu estou dizendo que eu sei fazer. É um talento que eu tenho, é um dom que eu tenho de expor a palavra. Mas eu posso fazer isso das mais diversas maneiras. Então quer dizer, o dom foi Deus que deu. Falou: rapaz, você vai pregar. E não tem como, onde você está você prega, não tem como sair disso.
mas a maneira com que eu vou fazer, sou eu que escolho. Eu posso estar aqui, pessoal, fazer o quê, né? Já que tem que vir, a gente veio. Abra a sua Bíblia, eu vou pregar do mesmo jeito, mas vai ser ruim para mim, vai ser ruim para você. Eu posso carregar a minha cruz murmurando, Deus me livre, não acabou, chega. Eu posso fazer a mesma coisa das mais diversas formas. Resumindo, o que Deus escolheu para você, realmente você não tem como impedir, mas a maneira com que você vai executar está nas tuas mãos. Olhe para essa mulher ao teu lado, é a sua esposa, é o seu marido, está aí do teu lado. Quem está com o marido, a mulher do lado? Deixa eu ver, levanta a mão, olhe para ele, olhe para ela. Esta pessoa Deus escolheu para estar ao teu lado. Agora a maneira com que você vai conviver com essa pessoa é que vai dizer se você vai ser feliz ou não. Verdade ou não? Sim ou não? Eu vou ter que carregá-la. Agora, como eu vou carregar? Eu posso carregar no colo, eu posso carregar nas costas, eu posso colocar num carrinho de pedreiro. É verdade ou não? A maneira com que eu vou carregar é que vai definir a minha felicidade ou não. Você tem a vocação de ser um pedreiro, um porteiro, um advogado, um médico, um administrador, um motorista, um empresário. O chamado é teu. O chamado é de Deus, o exercício é seu. Como você vai fazer isso? Aqui nós vemos que esses homens foram provocados por Jesus para que eles falassem o que estava no coração deles, e deu certo. Olha o que eles disseram, versículo 18, bora. E respondendo um, cujo nome era Cleopas, ou Cleopas, como quiser, disse-lhe: és tu peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Para quê? Pastor, quem era esse tal de Cleopas ou Cleopas? Eu entendo que é Cleopas, porque não tem acento. Cadê os professores aí? Professora, é Cleopas ou Cleopas? Cadê os demais professores? Me ajuda. Quem falou Cleopas? Volta lá. Cadê o nome? Não, na minha Cleopas, aqui está com P. Pode interversão com F também, não tem problema, mas na minha Bíblia está com P. Mas a discussão, Cleopas ou Cleopas, qual que você acha que é, Reginaldo? Qual que você acha que é, Reginaldo? Cleopas. Então é Cleopas, gente, nós vamos... Por que a Bíblia fala do nome desse homem? Porque esse homem, segundo a tradição, ele era tio de Jesus, parente, não de sangue, porque Cristo não nasceu da vontade humana. Pode até dizer que de sangue, porque o corpo era humano e o sangue era de Maria. O espírito é que era do Senhor, que era o Espírito Santo que estava nele. Parente. E não é parente de segundo, terceiro, quarto grau, não, é parente mesmo. E ainda assim ele não reconheceu Jesus. Onde eu quero chegar? Não importa teu cargo, tua função. Dependendo do caminho que você trilhar, você também pode perder a visão. Qualquer pessoa pode perder a visão. É o que eu preguei ontem para os obreiros, preguei na nossa reunião também para os obreiros da nossa sede. O Caleb, quando ele foi reivindicar a terra para Josué, porque só Caleb e Josué saíram do Egito e entraram na terra. Todos os outros morreram no caminho, só os dois entraram. O Josué assumiu o lugar de Moisés, o Caleb não, talvez não tinha chamado para a liderança. Mas quando ele vai reivindicar a terra, sabe qual é a palavra que ele diz a Josué? Assim, olha, você sabe a palavra que o Senhor falou ao meu respeito por meio da pessoa de Moisés, homem de Deus. O que eu disse aos obreiros, Caleb não estava vinculado nem a Moisés e nem a Josué. Caleb estava vinculado à palavra, porque se Moisés morreu, ele permaneceu vivo, ele não tinha nada com Moisés. Se Josué teve sucesso, glória a Deus pelo sucesso dele, mas o Caleb tinha uma missão, ele tinha um chamado. Eu disse aos obreiros que a primeira coisa que a gente tem que ter para sobreviver na obra de Deus é personalidade. Se você for Maria, vai com as outras, aonde a Maria for, você vai atrás. Você não sobrevive em lugar nenhum. Trabalha numa empresa, começa o grupinho, vamos montar um sindicato, vamos fazer greve de fome. Você está no meio, meu irmão, o seu pescoço é o primeiro a rolar.
Você é da turminha da escola, é da turma da bagunça, mas daquela bagunça que o professor não gosta. Fica tranquilo que na prova vem a tua surpresa. Igreja é a mesma coisa. Você tem que ter amizade com todo mundo. Você tem que ter amizade com todo mundo. Ô, minha irmã, bom dia, como é que você está? Tudo bem? Feliz? E a família? E o cachorro, o papagaio, o periquito? Como é que você está? Amém. Acabou. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Você não tem que estar de mãos dadas com ninguém, irmão. Se você entrar no céu, eu entro junto com você. E se ele não entrar, você vai para o inferno também? Porque, irmãos, o Salmo 91 foi bem claro: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 aonde? À tua direita, e você não será o quê? Atingido. Muita gente que andou comigo hoje não está mais na obra do Senhor. Muitos amigos que eu tenho contato até hoje, Facebook, Instagram, hoje dificilmente a gente perde as pessoas pelo caminho, não é? Já não são mais do altar. E o que é que eu tenho a ver com a vida delas? Nada. Eu tenho um chamado da parte do Senhor, um propósito, e eu vou vivê-lo até o final. Você vê que esse cidadão, tio de Jesus, ele se perdeu no meio do caminho. Você fala, pastor, eu que sou obreiro, presbítero, reverendo, missionário, enviado, teólogo, apóstolo. Amigo, qualquer um pode se perder. É só perder a visão, é só abandonar o chamado e o propósito. Aqui você vê que ele, sendo tio de Jesus, não reconheceu Jesus. E quantas vezes nós não reconhecemos Jesus? Numa pregação, numa exortação, numa oração. Tem gente chorando, aleluia, aleluia, oh glória. O outro está do lado parecendo um pedaço de pau. Quer dizer, um está reconhecendo Jesus e o outro não. Para ele é um ambiente material, carnal, humano, frio. Na verdade não é o lugar, mas é a pessoa. Porque se ela tivesse os olhos espirituais abertos, ela também estaria sendo abençoada naquela oração, naquela pregação, naquela revelação, naquela exortação. Abre os olhos, meu irmão, mas os olhos espirituais, não os carnais. Aqui você vê, ele começa a dizer, vai à frente, e disse-lhe: és tu peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou, quais? E eles lhes disseram, as quais dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Que mais? E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Gente, por favor. Primeiro, eles chamam Jesus de peregrino. Tem gente que faz isso. Jesus, o senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? Meu irmão, Deus vê todas as coisas. Deus enxerga a nossa vida mais do que uma máquina de ressonância magnética. Você entra naquela máquina, cada ossinho, cada junta, cada nervo é identificado, é verdade ou não? Coágulos, tudo, aquela máquina vê tudo dentro de nós, que inclusive foi desenvolvida por judeus. A maior parte da tecnologia foi desenvolvida em Israel. Louvado seja Deus pela vida desse povo. Deus conhece você mais do que aquela máquina. Deus não só vê o boleto que você tem para pagar, Deus vê o seu futuro, o seu presente, seu passado. Deus vê a tua angústia, Deus vê o teu sofrimento. Mas às vezes tratamos ele como peregrino. Senhor, o senhor não está me ajudando, o senhor não sabe o que eu estou passando. É um erro gravíssimo. E ele continua: o senhor é peregrino. E outra coisa, os sacerdotes, os principais fizeram muita maldade com ele. Agora vem o pior: nós achávamos que fosse ele, ou que seria ele, que remisse a Israel. Gente, achava e não acha mais? Só passaram 3 dias. E outra, 3 dias que estavam totalmente previstos na profecia. Jesus falou: eu derrubo esse templo e em 3 dias eu reconstruo. Entre parênteses, Jesus não falava do templo, mas falava do seu próprio corpo.
Eles estavam vivendo a profecia e eles estavam duvidando da profecia que eles mesmos estavam vivendo. Achávamos que fosse ele. Quantos dias precisou para isso, gente? Só 3. Eu lembro de uma rádio em São Paulo que dizia: em 7 minutos tudo pode mudar, em 5 minutos, 3 minutos, não sei, porque eles traziam manchetes a cada tantos minutos. Tem vida de crente que muda num segundo, numa briga, numa discussão. Tem vida de crente que muda por causa de uma fofoca. Você ouviu o que falou de você? O pastor contou uma história lá, ele pensa que eu não percebi, mas era de você que ele estava falando. Aí vem o versículo, né? E Satanás entrou nele. E entra mesmo. Uma senhora uma vez, até contei aqui já. Posso falar com o senhor? Pode. Pastor, eu sei que o senhor não gosta de mim, mas ainda assim eu queria atendimento, porque falei, eu não gosto da senhora. Irmã, desculpe, mas eu nunca nem te vi aqui, porque aqui já é uma igreja grande, mas eu já tive igreja de 1.500 membros, não tem como conhecer todo mundo. Sentava lá no fundo, vinha a cada 20, 30 dias. O senhor não gosta? Eu falei, irmã, eu nem te conheço, mas eu percebo pela pregação. E o pastor Jaime que conta uma história. Uma senhora colocou na cabeça que ia casar com ele, doida, xarope, e mandou bilhetes para ele, e ele dizendo, eu não quero esse tipo de coisa, irmã, por favor. Ele respondeu, acho que foi um e-mail, né? Senhora, me respeite, eu sou homem de Deus, eu não estou aqui para isso. Ok. Um dia ele cantando, te encontrar foi tão bom, eu não tinha paz. Não deu outra, chegou o e-mail. O senhor diz que não me quer, mas canta que me encontrar foi tão bom. E canta olhando para mim. Ele falou, eu vou cantar de costa agora. Eu vou cantar de costas. Mas porque tem gente, irmão, que a mente dela é muito fértil. Ela encontra inimigos imaginários. Ela encontra problema onde não existe. É o famoso chifre na cabeça de cavalo. Amigo, numa pregação, se você fala, peraí, isso aí para mim não está fazendo bem, então você não recebe aquela parte, fica com o que te faz bem. Agora não escolha o que ouve, porque aí você vai estar se matando. Eu lembro de uma senhora, todo dia dava um remédio para ela, e ela tinha que tomar. Pegava o copinho com o remédio dentro, vovó, toma o remédio. De repente perceberam que a planta estava murchando, que ficava do lado do sofá. A velhinha jogava o remédio na planta. Vovó, toma, saía. Quando virava, a velhinha, na planta. Era a planta que estava sendo medicada. Resumindo, a planta foi murchando, não é verdade? Tem crente que faz isso. É a palavra que vem. Ele pega a palavra e joga para quem está do lado. Sabe o famoso, meu marido tinha que estar aqui para ouvir isso. Minha tia tinha que estar aqui para ouvir isso. Essa é para o meu vizinho. E sem contar, quando a pessoa está mesmo no ambiente. Uma vez eu pregando e dizendo, chega de adultério. Esse meu jeitinho aqui que você já conhece. E quando eu olhei, uma senhora assim na cabeça do marido dela, ó. Irmãos, é coisa que você conta, você não acredita, mas eu já vi com esses olhos que a terra há de comer. Quer dizer, ainda que a palavra sirva para aquela pessoa, a palavra não é para aquela pessoa, é também para aquela pessoa. Você fala, mas pastor, eu nunca adulterei. A palavra de adultério não serve para mim. Aquele que está em pé, vigia para não cair. Toda palavra é útil, toda palavra de Deus é divinamente inspirada. Então até aquilo que você não entende hoje, você vai entender lá na frente. Aqui você vê, eles acharam que era ele que salvasse Israel, mas eles continuam. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Para quê? Disseram, olha gente, já é domingo, Jesus, embora eles não soubessem que era Jesus,
Hoje já é domingo, não vimos nada. Tudo bem que tiveram algumas mulheres que foram logo de madrugada no sepulcro, e o sepulcro estava vazio, e elas disseram que um anjo apareceu para elas e disseram que ele ressuscitou. Mas nós particularmente não vimos nada. É lógico, infeliz. Em vez deles estarem no sepulcro, aonde eles estavam? No caminho de Emaús, saindo do lugar aonde Jesus disse que não era para sair. Sabe o crente que diz: eu não sinto nada. Nossa, eu venho no culto, mas eu não sinto nada. Cheio de mágoa no coração, cheio de ranço, cheio de, como diz, armado para o ataque, pronto para rejeitar a palavra. Fui pastor em determinado lugar, e um senhor lá, membro da igreja, antigo já, um pastor auxiliar assim no balcão do patrocinador, eu pregando. Aí ele entrou na igreja, encostou no balcãozinho. Aqueles membros que já são tão antigos, são da casa, né? Encosta, entra, vai ali, vai aqui. Encostou, falou assim para o pastor auxiliar: e o seu pastor aí, está indo bem? Aí o pastor auxiliar falou: não, como meu pastor? Ele é nosso pastor. Não, meu ele não é, ele é seu. Como é que um miserável desse, com toda a expressão, com toda, sei lá também, com todo o que, não sei também. Como é que ele vai se emocionar com as minhas palavras se ele nem me recebeu como pastor? Como é que ele vai acreditar nas minhas pregações se ele nem me recebeu como pastor? Como é que você vai amar a sua mulher se você tem ranço, se você tem mágoa no coração? Como você vai desejar alguém o qual você não perdoa? Mesma coisa o marido. O pastor já me falou muita coisa. Por isso que quando ele chega, você até se arrepia, fala: ai meu Deus, já chegou. É lógico, o teu inimigo chegou. Dormindo com o inimigo. Não tinha um filme desse? A mão que balança o berço. Eles disseram: olha, é verdade que as mulheres que foram no túmulo viram a pedra arrastada e um anjo lá dentro. Você sabe por quê que eles não viram a mesma coisa? Porque eles não estavam no mesmo lugar. Se eles tivessem ido ao túmulo pela manhã, eles teriam visto a pedra removida e eles teriam visto o anjo do Senhor anunciando a ressurreição. Mas eles estavam em Emaús. Emaús é águas quentes. Oh, gente, sexta-feira santa, todo mundo na casa de Deus. Ai, mas eu vou no Termas Pacu. Dia que chegar o dia do juízo, o Termas Pacu vai te ajudar. Aí a pessoa fala: nossa, mas sabe, essa igreja é tão desanimada. Falou o cara que vem a cada 15 dias. Desanimado é você, meu irmão, desculpe. Ai, pastor, o senhor é muito duro. Mole é que eu não nasci para ser, você pode ter certeza. Ai, pastor, sabe, a gente não tem oportunidade nesta igreja. Acabei de anunciar, quem quiser participar do musical é só procurar a irmã. Aí daqui a pouco fala que não tem oportunidade. Não, porque, sabe, a gente... Uma vez uma senhora colocou na internet: ai, no tempo do antigo pastor a gente sentia tanto a presença de Deus. Eu respondi para ela, falei: é porque talvez no tempo dele a senhora via no culto, hoje a senhora não vem mais. Como é que a senhora vai sentir alguma coisa em casa? Desculpa, irmão, esse é meu jeito. Ah, mas nós não gostamos do jeito do senhor, então me mata. Fala que nem um amigo, me mata então. E se morrer, vou para o céu. Aí que você completa a obra na minha vida mesmo. Eu tenho um grande amigo que ele fala isso. Eu falo: rapaz, para de arrumar problema, pelo amor de Deus. Todo dia um BO diferente para resolver desse cara. Ele fala para mim: me mata logo de uma vez então, Fatió. Aí um dia ele foi mais longe, falou: me prende então. Falei: talvez eu seja o único que queira tirar você da cadeia. E dizem que ele vive, no versículo 24, vai à frente: e alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não viram. E não foi só para as mulheres que o anjo apareceu. O anjo apareceu para outros discípulos que fizeram a mesma coisa que elas fizeram. Reginaldo, sempre feliz. Qual é o segredo, Reginaldo? Primeiro dia que eu cheguei aqui, eu não sei onde a gente foi. Onde você foi comigo de carro? Quarta-feira? Não, o primeiro dia que eu cheguei aqui em Bauru, você é o primeiro obreiro que entrou no meu carro. Onde a gente foi?
Foi numa visita? Você me levou numa visita? Primeiro dia que eu cheguei, não lembro muito bem o contexto. Pastor, seja bem-vindo e tal. Falou: irmão, eu tenho uma visita para fazer, posso ir com o senhor? Virou meu amigo. Meu primeiro amigo em Bauru foi o Reginaldo. Agora, se eu chegasse aqui, quem que é aquele obreiro ali? É o Reginaldo. Nossa, ele está me olhando tão feio. É o jeito dele, pastor, ele é assim mesmo. Até hoje seria qualquer um aqui, mas foi meu primeiro amigo. E depois disso fiz vários outros amigos. Vários, eu não vou falar mais nomes para não ser injusto com ninguém. E posso dizer, todos os obreiros aqui são meus amigos. Mas pastor, como é que faz para virar amigo? É só imitar quem já é amigo. Como é que faz para prosperar? Imite os prósperos. Mas não, quer ser próspero imitando gente miserável. Você não vai chegar à prosperidade. Você quer ser feliz olhando para gente infeliz. Chico Anísio escreveu um livro, Como Segurar Casamento. Ele casou 10 vezes. Você vai ler esse livro? Só não casou mais porque morreu, não deu mais tempo. Você tem que ler o livro, irmão, de quem tem o que te ensinar. Olha para um crente verdadeiro aqui dentro dessa igreja. Tem muitos. Faça o que eles fizeram. Viva como eles vivem. Esteja onde eles estão. Porque se você for para o túmulo, você vai ver o Cristo ressuscitado. Se você for para Emaús, você vai encontrar gente incrédula murmurando. A escolha é sua, a decisão é sua. E ele diz, agora Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Irmão, Jesus sacou a Bíblia ali e começou a bater neles com a Bíblia. E eles ainda não sabiam que era Jesus, viu? Continue. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde ia, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Atenção mais uma vez. Começaram a falar das dúvidas, da incerteza, dos problemas. Jesus tinha morrido, não tinha ressuscitado. Alguns tinham tido a experiência da ressurreição, mas eles não. Jesus disse: ó nécios e tardos de coração. O que é nécio? Tolo, estúpido. O que é tardo de coração ou tardio? Gente que demora para entender as coisas. Irmãos, o tanto que eu estou falando aqui, estamos vivendo o Apocalipse, estamos chegando no fim dos tempos, é logo ali. E tem gente vivendo como se nada tivesse acontecendo. Ouvi uma coisa agora, há alguns dias, de alguém com autoridade, dizendo: pastor, se prepara porque a inflação vai explodir. Em 3 meses a coisa vai pegar fogo. Tem gente comprando coisa desnecessariamente, gastando dinheiro, vivendo como se não houvesse amanhã. Meu irmão, cuida do que você tem, se organiza, não faça dívidas. Se você está num bom momento financeiro, aproveite para fazer a sua poupança. Pastor, eu tenho, 50 mil guardado. Pega metade, converte em dólar, faz uma aplicação em dólar, que é a segurança do mundo. O outro fala: pastor, e eu que não tenho nada? O seu eu vou pregar amanhã, hoje ainda não dá para falar. Que o assunto seria muito longo. Mas quantas vezes a palavra sendo pregada, anunciada, e nós somos tardios de coração, não acolhemos aquilo. E ele diz mais: e aconteceu, assim, para concluir, ele fez com que ia embora. Eles disseram: fica. Olha o livre-arbítrio. Jesus só ficou porque eles o quê? Convidaram. Jesus não entrou na casa deles porque eles foram obrigados a receber Jesus. Nunca foi assim, nunca vai ser, viu, irmão? Jesus só entra onde você autoriza. E posso ser mais ousado: o diabo também. Ai, pastor, a pessoa só fez isso porque ela estava endemoniada. Então tá bom, vamos à origem do problema. O diabo só entra onde ele tem autorização. Não vamos entrar nisso. Ah, e o drogado é o doente. Agora ele é doente, mas por que colocou a droga a primeira vez na boca?
É novidade que a droga destrói? É novidade que tem gente ganhando tanto dinheiro em cima da destruição da vida das pessoas? Mas tem gente que não entendeu isso ainda. Ai, mas a maconha é natural. Ai, não sei o que é natural. Irmão, natural é servir a Jesus. Natural é ter o seu corpo são. Natural é ser uma pessoa digna. Natural é ser uma pessoa que traz alegria para a tua família, não vergonha para a tua família. Isso é que é natural. Ele diz, eu vou embora. Não fica, o senhor vai entrar. E ele entrou. Quando a porta abriu, olha o que aconteceu. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e lhe deu, e lhes deu, né? E abriram-se-lhe os olhos, abriram-se-lhe então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu. Gente, isso aqui é tremendo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Diga aleluia. Eles convidaram Jesus para entrar. Quando Jesus entra, a primeira coisa que ele faz é partir o pão. Sabe o que isso significa? Comunhão. E esta comunhão produziu o que na vida deles? Os seus olhos abriram. Sabe como é que a nossa visão é restaurada? Quando a nossa comunhão é restaurada. Não tem como nós estarmos separados de Deus e termos uma visão espiritual apurada, termos ouvidos para a palavra. Não tem como, gente. A Bíblia diz que muitos ouviriam a palavra, mas não entenderiam. Por que não entenderiam? Porque tem que ter comunhão. Eu vejo a minha relação com a Lívia. Ela sabe que eu não gosto de bolo seco. Bolo seco só com um café. Se dependesse de bolo seco, eu era magro. Eu gosto de bolo de festa. Aí quando eu vou na festa, eu como o bolo inteiro. E às vezes a pessoa fala: olha, irmã, serve aqui um pedacinho de bolo. E geralmente a Lívia, gentil, vai lá e pega o meu pedacinho de bolo. E ela já sabe. Ela experimenta. Se é o bolo que eu não gosto, ela já pega pequenininho. Se é o bolo que eu gosto, ela já pega maior, que nós já combinamos isso antes. Sabe como chama isso? Se você falar formação de quadrilha, isso é comunhão, irmãos. Ela conhece o meu gosto, ela sabe como eu sou. Ela sabe, porque não adianta pôr um pedação, eu vou deixar, e se comer, vou ter que empurrar aquilo, não é meu gosto, não é meu paladar. E ela sabe de tantas outras coisas. Sabe o dia que eu estou alegre, o dia que eu estou triste. Sabe como fala, como não fala, o que faz, o que não faz. Mas também, né, tantos anos juntos. Você tem comunhão com seus filhos? Você tem. Você olha para o filho e você fala: o que foi? Você está triste? O que está acontecendo? Pode falar, eu sei que você não está bem. Está precisando de alguma coisa? É assim ou não é? Ou então faz que nem a mãe do Cris. Está pensando em roubar um banco? Dependendo da cara do camarada, você já sabe se ele está pensando em roubar um banco. Quando você tem comunhão com Deus, às vezes num louvor vem a revelação que você precisa. É comunhão. Às vezes numa única palavra, numa cena, você vê alguém passando por alguma situação, você fala: peraí, por esse caminho eu não vou, porque eu estou aprendendo o que eu não devo fazer. Mas tem gente, irmão, se você pegar ele pelas duas orelhas, chacoalhar, ainda assim ele não escuta. Porque não tem comunhão, porque não entende. Quem está entendendo? Não entende. Comunhão vem com proximidade, comunhão vem com permanência, comunhão vem com o tempo. Esses homens restauraram a comunhão que tinham antes, por meio do pão, e a partir de então eles enxergaram que era o Cristo. Olha o que diz o próximo texto, e aqui a gente finaliza. Aqui: e abriram-se-lhe os olhos, então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Olha o versículo 32. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Espera aí, é o crente legítimo. Depois que tudo aconteceu, depois que eles comeram do pão e os olhos foram abertos, olharam um para o outro e disseram assim: nossa, enquanto ele falava o meu coração ardia. Ué, mas só agora que ele percebeu? Que eles perceberam isso? Que coração que ardia, que em nenhum momento eles disseram: o Senhor é Jesus.
Essa palavra que o Senhor está pregando, a gente está identificando. Somos nós, irmãos. A gente só dá valor depois que perde. Fala, nossa, naquele tempo era tão bom. Nossa, aquilo que eu vivi foi uma experiência tão maravilhosa. Nossa, aquele ensinamento, aquele aprendizado, aquela batalha que eu enfrentei, aquilo me fez tão bem. Mas a gente não aproveita o tempo, a gente não aproveita a oportunidade. Sabe por quê? Porque não obedecemos a ordem do Senhor. Ao invés de ficarmos em Jerusalém, vamos para Emaús. Em vez de buscarmos o alimento, o pão que desceu do céu, a gente vai para as águas mornas, as águas da mágoa. Vou ficar em casa, eu não vou na igreja para me chatear. O que é que está te chateando? Você está pecando e a palavra está te reprovando? Então você está aqui para ser chateado mesmo. No dia que você estiver no pecado e a palavra balançar teu berço para você dormir, aí eu te aconselho, não volte mais aqui. Em qualquer lugar que você for, você está no adultério, olha, você que está no adultério, não se preocupe, Deus tem uma obra contigo, Deus escreve reto por linhas tortas. De onde tiraram uma ideia dessas? Mas está sendo pregado isso. No final da história, tudo vai ser resolvido. Você falou, e que bênção. Olha, traí minha mulher, traí meu marido, arrumei essa baranga aqui. Agora eu vou ser feliz do lado dela. Até a palavra confirmou. Palavra do diabo, só se for. E tem gente amando essas palavras. É ou não é? Porque a mágoa que você tem, eu no teu lugar estaria magoado do mesmo modo. Você fala, então estou certo. Eu sou um poço de rancor e assim é que eu vou ser. Amigo, abra os olhos espirituais. A comunhão restaura a tua vida. E se eles estivessem no túmulo pela manhã, eles teriam tido outra experiência em suas vidas. Esteja no lugar certo, na hora certa. A vitória é certa, em nome de Jesus. Vamos aplaudir a Deus com amor. Eu sou Márcio Fatioli e estou na Cussi Júnior 325 para abençoar a sua vida. Todos os domingos 8 da manhã, o Santo Jejum da Vitória. Você é o meu convidado. Fique por aqui, um abraço no seu coração. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, você triunfará.